Mas e se o ET morre engoliu a uma? brincadeira aí. E se o ET Foi. engoliu uma? E se o ET foi e destruiu uma estrela? Como é que você pode ter certeza disso? Pois é, Me explica a estrela agora. da morte, A né? estrela da morte. Vai que uma estrela da morte acabou. Mas é muito doido pensar nisso, né? Não, não, Que Mas eu entendi o que você falou, uma questão de escala e eu entendi o que você disse, de fato. Só que de fato você é está o que eu certo vou, é quando o que eu você vou disse. ensinar minha filha, ô Vilela. Minha filha tá para nascer esse mês. Mas espera Então ela chegar a uns 5 eu anos, vou. 4 anos, né? Então, Porque aos com dois 5 anos de meses eu acho que ela idade, não vai entender, não, né? aos 5 anos de idade eu vou apontar o telescópio e vou pro céu e vou explicar para ela, ó, aquelas estrelas ali e tal, piriri pororó, ali pode ter ET, o 13 Atlas não é nave, essas coisas, entendeu? Vem cá, vocês acreditam em ET, não? Vocês acreditam? Ah, Eu acredito. não, eles mentem pra Putz. caramba, viu? Eu não acredito mais neles, não. É, eu Eles já. enganam a gente. No truco, pelo menos, cara, no truco, eles blefam demais. Só que No eu acredito truco. No truco, eles blefam Eu demais. acredito na possibilidade de ter outra É, eu acho que tem. Ô, André, você acredita? Eu acredito, mas Que não vieram aqui, né? eu tenho uma ideia muito louca aqui na minha cabeça, tá? E eu de vez em Compartilhe, quando compartilhe, com compartilhe, os, por com favor. os Compartilhe com a gente. professores lá, Aqui temos meus ET. pares. Aqui, É. Entre a gente tem ET. É, O falo Vilela é um ET, Não, tá? não, Vamos deixar bem pera, claro. ó. Vai lá, vai lá. meu vai lá. raciocínio, tá? Vai lá. Vamos ver se vocês concordam ou discordam. Eu falo Manda. muito com os professores lá no colégio onde eu dou aula, né? Se nós viemos de um ponto único, universo, falando em termos de universo, viemos de um mesmo lugar. Pode ser uma coisa viajada, vocês vão me corrigir, tá? Vai lá, vai lá. O universo está se expandindo, certo? E o planeta Terra, nossa casinha aqui, demorou tudo isso para ter vida, né? Pra gente estar aqui hoje nesse podcast discutindo a nossa existência e a existência do universo. Eu acredito que existam outras civilizações, mas que elas estejam no mesmo nível de evolução que o nosso. Portanto, nós não seremos visitados. Eu não acho que existe essa coisa dessa civilização ultra avançada. Apesar de já ter falado sobre escala Kardashev e tudo mais, que se existir a teoria do grande filtro, né? Mas eu ainda acho... Negra. Isso. Eu ainda penso que, se existe, ela está no mesmo nível de evolução que a gente, portanto, está pouco evoluído para poder fazer uma viagem interestelar, por exemplo, tá. ou, né, usar aí um buraco de minhoca para... Sim. E você, É uma Aime? possibilidade. O que você E acha? você, Aime? Cara, é Viajei? uma possibilidade. É uma possibilidade, eu concordo. Eu tô mais pra essa ideia aí sua, tá? Eu tô mais pra isso daí que você falou. Porque, assim, eu acho que exista vida inteligente. Eu acho sim que exista civilizações. Mas existem perguntas que pouca gente faz. Que é, por exemplo, não existir, por exemplo, vida extraterrestre avançada agora não significa que não possa existir no futuro. Sim. Não significa Concordo. que não possa ter existido no passado e Isso, deixou de existir. Sim. Essas coisas você precisa questionar, porque tem coisas da física que a gente pode pensar do universo que traz raciocínios um tanto quanto mais complexos. Por exemplo, mais interessante. Por exemplo, se existir uma civilização em 20 bilhões de anos à nossa frente, essa civilização nunca vai desenvolver a teoria do Big Bang. Porque as galáxias mais distantes já vão desaparecer, então elas não vão conseguir detectar as galáxias que o Hubble detectou Nossa. e publicou o artigo em 1929. Então eles jamais irão desenvolver uma teoria do Big Bang, porque eles não vão ver a radiação cósmica de fundo. Eles não vão ver. Eles podem lançar o telescópio James Webb, o que eles quiserem, naquela civilização avançada, a da gente, uma civilização avançada como a gente, que eu tô dizendo, sabe, como referência. Em 20 bilhões de anos à frente, se tiver vida, eles não vão desenvolver uma teoria do Big Bang como a nossa. Então, repare como o acesso à informação da realidade está mudando, né, ou pode mudar o nível de conhecimento que você possa ter da natureza. Então, isso são perguntas são coisas que eu fico, sabe, questionando, pensando aqui, que muda completamente a minha forma de pensar Sim. de civilizações extraterrestres, entendeu?
Eu concordo com isso que você falou, tá? Com relação, tipo, daqui 20 bilhões de anos possa ser que haja uma civilização que seja tão avançada, tecnológica e tão avançada quanto a nossa, que, de fato, vai perder informações. Só que eu também considero que a gente, hoje, tudo que a gente observa de fato e tudo aquilo que nos chega como informação passa pelo nosso próprio filtro cognitivo. E a gente, eu penso muitas vezes que a gente tem uma observação ao universo que ela é extremamente limitada, ela é presa, ela é quadridimensional, enfim. E eventualmente pode ser que esta outra civilização que venha a surgir daqui 20 bilhões de anos, ela tenha outro olhar ao universo, tal que leve a outro tipo de resposta, a uma outra teoria de Big Bang, como você bem colocou, que de repente pode até se aproximar mais daquilo que de fato aconteceu do que a gente. Só que aí, colocando só, dentro desse contexto, colocando a minha... Isso que outra coisa que o Jaime falou, concordo muito com o que a Andressa falou, também concordo muito com o que o Jaime falou. Eu acredito, sim, em civilização inteligente que tenha existido, porém, não acredito que nós vamos ter qualquer tipo de contato com civilizações tecnológicas, porque pode ser que tenha existido, ou seja, temporalmente em outro momento, em outro momento do tempo, o qual a gente simplesmente não vai ter acesso. E mesmo que cara, a gente é tão insignificante em matéria de dimensões, tanto temporalmente falando quanto espacialmente. Nós somos tão insignificantes frente ao universo que eu não vejo como sendo algo possível o contato com outra civilização ou que alguma outra civilização receba qualquer nível de sinal oriundo daqui, sabe? Mas enfim, é só eu tenho... Mas mandamos, eu quero saber, né? O Vilela, você acredita? Acredito. Mas você acredita em que nível? Assim, você acredita em Que ele disco vem voador? aqui. Não, que eles vêm aqui não, mas eu acredito que em algum lugar tem, sim. E que ou não vai dar tempo de chegar aqui, ou as distâncias são muito longas, ou que tem a teoria da Floresta Negra, que eles estão quietinhos porque também, para que se manifestar, se eles podem ser destruídos por outra raça. Tem várias teorias aí que impedem eles chegarem aqui, mas que existe. O universo é muito grande para é muito improvável que não tenha outra forma de vida e dentro dessas vidas ter alguma coisa inteligente, né? Eu concordo. Porque aqui não tem, né? Hã? Já que aqui não tem vida inteligente, lá fora deve ter. Não, aqui, Aqui, ultimamente. em algum lugar tem que ter. Em algum lugar tem que ter. Né? Os caras ouvindo funk aqui, né? O funk sendo transmitido pelas ondas aí até esse planeta. Os caras falam, não vou lá não, cara, aceita. Parece... É tão monotemático, né? Parece zoeira, mas é verdade, né? Vocês já pararam para pensar que tem um grande viés de confirmação nisso, né? Quem é que diz que nós somos inteligentes? Nós mesmos, né? Não, exatamente. Exato. Isso está de acordo com o nosso próprio filtro cognitivo, né? A gente é uma Entre as formigas, por exemplo, elas se acham inteligentes. Elas podem se achar inteligentes. São inteligentes. Mas não sabe que Não, elas mas pensam. vamos lá. Mas isso também é uma outra vai ideia defender a formiga interessante. agora. Não, vou Agora defender a você vai formiga. Vou defender defender a as formigas. formiga. A vou defender formiga é inteligente. Não, na verdade eu vou defender a gente. Ah, tá. É que, diferentemente de formigas e outros, pelo menos dentro daquilo que a gente conhece, e é por isso que a gente está conversando aqui hoje sobre esses temas, nós somos dos únicos seres que somos sencientes, conhecedores de nossa própria existência e sabedores de nossa própria morte. Isso, inclusive, faz ser necessário e imperativo com que nós criemos narrativas a respeito da nossa própria existência e entendimento desse universo que está à nossa volta. A gente cria desde coisas bastante primitivas, como, por exemplo, a existência de um Deus criador de tudo, né? Como coisas mais sofisticadas e com o passar do tempo, em observação a tudo aquilo que vem acontecendo à nossa volta, porque nós somos capazes de fazer isso, e a gente é capaz de criar, porque sim,
é criação com base em observação, uma ciência que traga à luz da nossa capacidade de entendimento do mundo algo que a gente interpreta como sendo a realidade, ou a verdade, ou os fatos. Eu falei quase que nem o Clóvis de Barros, hein? Passei Nossa. perto. Né? Um pouquinho perto. Por quê? Porque Isso aí. o universo. Universo! Porra! O universo é uma coisa Eu tô tão treinando. densa. Não, eu nunca. Não. Aí eu tento comer aquela pamonha. E eu vejo o universo. Né? Ele é muito empolgado. Né? Falta carisma em mim. Cortella. Agora, o universo, ele se expande e depois se contrai. Podemos dizer, então, que é como um Cara, colchão você de imita bem bola. esse cara, Não, mano. é horrível. Que isso, cara? Ficou bom. Eu reconheci. Não sei Ô, se foi louco, uma bicho! questão de- Brincadeira! Ô, Que é esse cara agora? Faustão. Como não? Ah, oi, macho. Vai. O homem do baú. Exato. O homem do baú. Mas Eu, Fala aí, Felipe. Fico te cortando. Não, cara. o que eu ia dizer. Não, cara. O que eu ia dizer é que eu talvez tenha uma visão um pouco mais romântica sobre essa coisa do ser humano no universo, porque eu não sei se eu concordo com essa coisa de ser nós somos insignificantes ou algo nesse sentido perante ao universo. Na verdade, eu acho o contrário. E tem a ver um pouco também com essa coisa de vida alienígena, em procura de vida alienígena, inteligente e tudo mais. Cara, eu não vejo formiga lançando James Webb para o espaço, eu não vejo formiga construindo avião, sabe? Eu vejo a gente, o ser humano. Claro. Então, assim, dentre todas as possibilidades possíveis de existirem no DNA ali uma pessoa diferente de eu e você que está me assistindo, foi você que nasceu. Então, assim, você já ganhou na loteria do nascimento, porque a chance de você ter nascido é praticamente zero. Então, eu não vejo a gente como insignificante. Na verdade, eu vejo a gente como super especial, sabe? Nós somos capazes de ficar aqui olhando para o céu, tentando entender de onde a gente veio e para onde a gente vai. E como as coisas funcionam. Eu não acho que isso seja insignificante, porque eu não vejo nenhum outro tipo de animal na natureza fazendo isso. Só vejo a gente fazendo perfeito. isso. Eu concordo Então com eu essa visão. acabo. É porque eu vejo muita gente falando isso. Nós somos insignificantes, que o universo é gigante. é que eu acho Vem que- logo o cara, meteoro, cara, vem logo esse- o meteoro. Vem um tem meteoro, negócio acaba assim. tudo. Não. entendeu? É que tem duas visões. Tem a visão Carl Sagan, né? É. Que é essa É a que eu um pouco mais mais gosto. romantizada, tipo, de que fato nós seríamos podemos colocar dessa forma, um milagre, de fato, e nós somos o próprio universo num processo de autoconhecimento. Sim. Olha que coisa maravilhosa e exato. linda. E de fato isso é uma verdade, nós somos o próprio universo nesse processo de autoconhecimento. Porém, quando eu digo insignificante, eu tô me apegando muito à questão de dimensões temporais e espaciais. E quando eu digo também insignificante, eu digo em matéria de assinatura. Eu penso que a nossa... E é por isso que eu não acredito que a gente vai conseguir ter contato e nem receber sinal de nenhuma civilização alienígena. Eu penso que a nossa existência, do ponto de vista temporal, ela vai ser tão ínfima que a nossa assinatura de existência nesse universo vai ser insignificante dada essas dimensões. Mas é mais nesse sentido. Eu concordo com você que, na verdade, nós... Cara, bom, até agora, até o que a gente sabe, nós somos únicos mesmo, de fato. E nem compara a gente com formiga, porque eu acho as formigas, vou defender as formigas, Tá bom. eu acho elas absolutamente espetaculares, Assim como as E são. abelhas. assim como as abelhas, Assim como os golfinhos. Muito e assim como os organizadas. golfinhos e os elefantes. É. E os Elefantes hipopótamos. também? Elefantes, eu acho todos os O animais. hipopótamo, não sei se eu fecho com você com o hipopótamo, não. Eu Eu tava com você até o elefante. Até o elefante você tava. Hipopótamo eu acho meio bobão. Você acha meio bobão? Ele não é bobão, não, porque é Não? o bicho que mais mata na África. Ele é o que mais ceifa vidas de seres O humanos. hipopótamo. O hipopótamo. E a gente achando De acordo era- com o Richard. Que ele é só fofinho. Enfim. Mas eu entendo o que você está dizendo. Então, nesse sentido mais filosófico e romântico, eu concordo. Eu concordo com o Carl Sagan, eu concordo com você. É mais nesse sentido que eu digo insignificante. E assim, o né? lance da formiga também é extremamente legal a gente pensar, né? Porque muitas das vezes a gente anda na rua e pisa numa formiga e provavelmente a gente está matando vida, sem nem saber. Sim, sem nem saber. Por que não pensar numa civilização extraterrestre extremamente avançada que poderia olhar pra gente como meras formigas que passou e pisou, entendeu?
que nem se dão conta de que existe vida Agora, aqui. você já parou para Isso é uma pensar? possibilidade também, isso é É, uma possibilidade. Mas vocês já pararam para pensar que a gente, na verdade, a gente fala muitos filmes, né, de invasão alienígena, É. querendo dominar, impor outro estilo de vida e tudo mais. Mas você já parou para pensar que de alguma forma isso já aconteceu aqui na Terra e que de alguma forma não deixa de ser uma invasão alienígena que foi, por exemplo, europeus chegando aqui nas Américas? Sim. Sim. Que os caras que estavam aqui nas Américas, eles tinham pouca, inclusive, cognição. Quando eu digo pouca cognição, é pouca cognição para entender aquilo que estava acontecendo, ou seja, na verdade, é aquela coisa, aquilo estava tão fora do contexto de realidade deles, que eles demoraram para cair a ficha do que estava acontecendo, que na verdade o que estava acontecendo era uma invasão. Então, de alguma forma, a humanidade já assistiu esse tipo de coisa acontecendo e a gente já conhece o resultado. Então, o que a gente pode esperar aqui é que jamais isso aconteça. A gente só pode torcer para que jamais se repita, porque hoje, em nível de comparação do que já aconteceu na nossa história, só uma invasão alienígena mesmo. E temos boas ideias para pesquisar isso de forma científica, sem entrar na pseudagem. Temos boas ideias. Por exemplo, as esferas de Dyson. Esferas de Dyson seriam civilizações avançadas o suficiente. E a gente vai chegar nesse nível em breve, eu diria para vocês, tá? Como é que Tem até projeto que eu... De esfera Vai. de Dyson? Não Tem. entendi. Em uma escala menor, mas tem. Enfim, esfera de Dyson para galera entender. Pense numa civilização um pouco mais avançada que consiga fazer uma série de satélites que fiquem em torno do Sol para receber essa energia e conduzir para algum planeta ou alguma lua específica, né, para gerar energia elétrica. Você está extraindo energia do Sol. Só que se você tiver uma constelação suficientemente grande de satélites em volta de uma estrela, igual o que a gente está fazendo atualmente com o Starlink na Terra, né? A gente está em um outro nível, mas da SpaceX com o Elon Musk. Mas se você tiver essa quantidade de satélites, isso deixa assinaturas no espectro que a gente vê da estrela quando a gente aponta o telescópio com o espectrógrafo, que é um outro equipamento. E aí existem, é o que eu mais gosto de estudar na astrofísica. Você tem várias modelagens, várias ideias ali bonitinhas, bem fundamentadas de matemática e física, de como que seriam essas assinaturas, as chamadas tecnoassinaturas, observando as estrelas e vendo se tem. Você fala, ó, tô vendo aqui que, ó, tem evidência de que essa estrela aqui Cara, tem satélites em volta. Eu já A questão li. é, Pode falar, desculpa. não, Não, só ia falar que eu Não, já li não, até, eu já li até artigos, tá? Estavam no repositório do Archive, falando de esfera de Dyson e de possibilidade de sinais compatíveis com isso, mas só esse adendo. Sim, eu sou um cara que eu gosto mais da parte observacional, velho. Eu gosto do telescópio. É por isso que eu fui pra astronomia e não pra física. Então, assim, eu digo pra vocês com muita segurança no que eu vou falar agora. Não temos, não temos grande número de estrelas observadas especificamente para estudar esse tipo de coisa, porque não é todo astrônomo que se interessa em estudar isso, tá? E isso é a parte observacional. Você pode ter artigos, igual o César está falando, que é a galera teórica falando, ó, isso aqui pode ser isso, pode ser aquilo e tudo mais. Exatamente. Mas assim, catálogo. Ó, eu quero entrar na base de dados aqui e eu quero um catálogo aqui de, sei lá, 2 bilhões, 3 bilhões de estrelas e análise de espectro de todas elas para ver se em todas elas não tem evidência de esfera de dados. Isso não existe ainda. Isso não existe ainda, tá? Você tem uma estrelinha ou outra, sabe, que a gente observa assim, vamos ver se tem alguma coisa estranha ou não, sabe? É uma coisa desse nível. E outra ideia, por exemplo, seria as sondas de von Neumann. Já ouviu falar das sondas de von Neumann? Ela Já ouviu, Andrés? é ideia teórica também. As sondas de von Neumann seria uma civilização que construiu uma sonda que tenha tudo, tipo uma espécie de Voyager, que a gente já lançou, sim. só que ela se autorreplica. Ei. Ela vai viajando por aí e utilizando materiais de asteroides, de cometas interestelares, coisas desse tipo, e ela vai se autorreplicando, criando novas sondas delas mesmas, sabe? Dela mesma, para ir tendo uma distribuição delas que vai crescendo ao longo do tempo, se espalhando pela galáxia para dizer, nossa, tem vida, sabe? É algo artificial. Por isso que muitas vezes o Avi Loeb lá com
sabe, com as ideias dele um pouco mais fringe, eu diria Não assim, né? ortodoxas? Não ortodoxas, mas é importante também, porque o cara fica prestando atenção nisso, enquanto tem muita gente que não presta atenção nisso, sabe? Porque, isso aí é besteira, vou ver sobre galáxias, vou ver sobre outras coisas, tem outros interesses. Então é legais também. Tem uma astrônoma, a Beatriz Villarroel, que ela fez um estudo que tem gerado bastante polêmica, que é analisar placas fotográficas. Então, isso é antes da eletrônica avançada, sabe? Placas fotográficas que registravam as fotos do céu, comparando desde 1850, lá para trás, até hoje, das mesmas regiões do céu, em diferentes telescópios. Só que olha a série temporal, 1850 até hoje. E aí ela nota que tem vários objetozinhos que sumiram, que estavam no céu, na mesma região, e aí você olha para uma foto de 200 anos atrás e uma de agora, e aquele ponto brilhante não está mais ali. Olha que esquisito. E aí o que que aconteceu? Pode ser um monte de coisa, pode ser uma supernova, pode ser uma AGN, que é uma galáxia que tem um buraco negro supermassivo no núcleo, que está acendendo e brilhando bastante porque tem matéria acretando em volta, e aí com 200 anos se passando, aquele brilho diminuiu ao ponto de sumir dos nossos telescópios. Ela estudou isso, inclusive, é a tese de doutorado dela. E aí, sabe, são ideias interessantes que muita gente não presta atenção. Quando eu digo muita gente, é dos astrônomos. Não tem muito Não, astrônomo no mundo. cara, Só para avisar, não tem muito astrônomo no mundo, não, tá? mas Tô falando isso... assim mas eu preciso deixar claro que eu tô falando de pessoas específicas em observacional. Não são as pessoas que tratam Tá. da parte teórica, de física e Não. matemática e tal. Porque tem muitos astrofísicos que são teóricos, né? Não. Pelo menos no Brasil, a maioria dos astrofísicos são teóricos. Eu entendo o que você está falando, realmente é importante que existam pessoas que tenham um mínimo de atenção a esse tipo de, Sim. a esse tipo de ponto, a esse tipo de questões que são, de fato, como você mesmo concorda, são não ortodoxas. Você ainda não se inscreveu, deu like e ativou o sininho? Você tá louco?